no livro de Mateus mesmo, volte um pouco ali, no capítulo 11, e acompanhe comigo a leitura do verso 20 e 21. Mateus, capítulo 11, do verso 20 e 21. Para que nós entendamos que já citado essa cidade, nós sabemos do que se trata. Mateus, capítulo 11, verso 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: passou então Jesus a increpar, ou seja, a falar asperadamente com aquelas pessoas, aquelas cidades da quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. E ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E agora aqui preste atenção, porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitos todos os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E agora o nosso amado Jesus se encontra em Tiro e Sidom para descansar. Diz o texto que nós acabamos de ler que ele não descansou tanto assim, porque uma mulher que ouvira falar, este homem praticara inúmeros milagres, essa mulher colocou em seu coração que esse homem poderia ajudá-lo. E diz-nos a história que essa mulher vai até Jesus, conversa com ele, expõe a ele o seu problema, diz o que está acontecendo em sua casa, derrama o seu coração diante dele e pede a ele que tenha misericórdia. A Bíblia nos fala, entretanto, que existe uma indiferença não real, mas existe uma situação em que Jesus, apesar de ouvindo tudo isso, não lhe responde nada. Essa mulher ainda insiste perante a situação que ela se encontrava. Os discípulos, já chateados com toda aquela situação, dizendo: manda ela embora, vem atrás de ti, já estamos fartos. Seria o caso, Deus, de o Senhor então dispensá-la do jeito que ela está? Atende-a. E Jesus diz a eles: eu não vim, senão para os da casa de Israel. E aqui existe um diálogo que nós vamos nos aprofundar daqui a pouco. Vejam que interessante, ele fala isso aos discípulos. Ela insiste acerca dos cachorrinhos, entende, sobre as migalhas. Mas eu me pego a pensar, o olhar amoroso de Deus, através do seu Filho, olhando para ela, lhe dizendo amorosamente, dizendo: não é lícito que eu dê os pães que são reservados aos meus filhos a você. Essa mulher, como toda sábia mulher, responde: eu sei, Senhor. Eu sei que não é digno, mas eu observo que muitas vezes, quando os seus filhos comem, eles derramam as suas migalhas, elas caem sobre a mesa. Seria possível, Deus, me atender tão somente nisso? Conseguem entender esse diálogo maravilhoso que nós temos aqui? O nosso amado Jesus conversando com ela, com olhos amorosos e misericordiosos, dizendo: eu não posso dar esses pães a você. Quem sabe ela tenha ouvido que antes de tudo isso houvera uma multiplicação de pães. Quem sabe ela estava lá em Tiro e Sidom, mas ela era sabedora que Deus havia multiplicado pães. E ela conversa com ele, dizendo: Deus, seria possível tão somente que das migalhas que não lhes cabem, eu pudesse dela me alimentar? Ele vai dizer: grande é a tua fé. Faça do jeito que você quer, mulher. Volte para sua casa, porque sua filha está curada. O texto nos apresenta 3 situações que devem reverberar em nossos corações. O texto nos apresenta 3 atitudes que devem fazer parte do nosso coração. O texto nos traz 3 lições valiosas para essa noite, acerca de tão grande diálogo que o nosso amado Senhor Jesus teve com uma gentia. E já adianto a vocês, nós estamos muito mais perto dela do que de Jesus e dos seus discípulos. O texto, em primeiro lugar, vem nos ensinar
O texto, em primeiro lugar, nos traz à memória acerca da nossa miserabilidade diante de Deus. Nós somos miseráveis, não somos nada, não temos nada, não possuímos nada, não participamos de nada. Veja o que está escrito no verso 22 do capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo 15. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões que nós já estudamos, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pois sou miserável. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, porque de mim mesmo eu não posso nada. Senhor, filho de Davi, olha para mim com olhos amorosos, porque dependesse de mim, as portas do inferno se abririam, e para lá eu iria a caminhos largos, pois sou miserável, eu preciso do Senhor. Entenda que ela chama o Senhor nosso Deus de filho de Davi, título que é dado tão somente na terra de Israel, na esperança daquele que viria para governar. Não obstante, ela entende esse senhorio. Ela olha para ele e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pois eu entendo que não tenho nenhum direito diante do Senhor. E quantas vezes nós imaginamos sermos possuidores de qualquer elemento, de qualquer direito, de qualquer propriedade, de qualquer ato positivo diante de Deus. Ela diz: tem misericórdia de mim, porque eu não tenho direito a nada, meu Deus. Eu preciso do Senhor na minha vida. O texto diz que ela vinha caminhando, ela vinha clamando. A Nova Versão Internacional diz que ela gritava. Ela vinha atrás. Ela dizia: Senhor, tem compaixão de mim. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu reconheço diante do Senhor e dos meus irmãos que eu não sou nada. Eu não sou nada. Nós não somos nada. Não fosse o amor de Deus que nos amou antes da fundação do mundo, e estaríamos fadados a uma distância tão grande que não mais enxergaremos Deus com nossos próprios olhos. Eu não sou nada, Deus. Tem misericórdia de mim. Eu aceito, Deus, a condição de uma mulher que pode se alimentar tão somente das migalhas que caem da mesa. Se é isso, Deus, dá isso para mim. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina acerca da nossa miserabilidade. Essa mulher não é uma mulher orgulhosa diante de Deus. A jactância não faz parte dos seus atributos. Essa mulher não levanta olhos altivos para conversar com Deus. Ela não levanta olhos altivos diante dos discípulos que ali estão, a igreja. Ela só diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou miserável. E muitas vezes, por causa do nosso orgulho, nós não conseguimos aceitar o que a Bíblia tem a dizer sobre nós mesmos. E o que a Bíblia tem a dizer sobre nós mesmos não é muito bom. Mas nós, muitas vezes orgulhosos, queremos não entender acerca daquilo que somos mortos em nossos próprios delitos e pecados, que dependemos de Deus todos os dias de nossas vidas, que só acordamos hoje porque as suas misericórdias foram renovadas. Não fora isso, mortos seríamos eternamente. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina acerca da nossa miserabilidade. Em segundo lugar, esse texto nos traz à lume a fé e a adoração que essa mulher devota sobre aquele a quem
foi encontrado. Veja o verso 25. Diz a palavra: ela, porém, apesar de tudo que estava acontecendo, veio e o adorou. No meio da negativa existente, no meio da irreal indiferença, que podemos assim dizer, acerca do silêncio que o nosso amado Senhor Jesus deu a ela, ela veio e o adorou. Essa mulher não se dirigiu a Jesus para se jactar de todas as suas ações. Essa mulher não se dirigiu a Jesus como se alguma coisa fosse, e perante ela dissesse: viu, Deus, o que eu fiz essa semana? Viu, meu amado Senhor Jesus, como eu tenho me comportado? Viu, meu Senhor, a maneira como eu tenho agido? Diz a palavra que essa mulher, mesmo sobre aquele silêncio penetrante, foi atrás de Jesus e o adorou. Ah, quantas vezes nos dirigimos à igreja ou vamos atrás de Jesus, sem o privilégio de poder adorá-lo. Quantas vezes vamos à igreja, nos encontramos já com os nossos irmãos à porta, e tanta coisa pensamos, e tanta coisa conversamos, mas não adoramos. Diz a Bíblia que essa mulher, reconhecendo a sua miserabilidade, adorou. O diálogo que nós já tratamos no começo, eu volto a dizer, é maravilhoso. Ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está acamada, ela está doente, ela está sofrendo muito. Aquele silêncio ensurdecedor de Jesus não afasta essa mulher. Os discípulos não. Os nossos amados irmãos que sentam aos nossos lados já estão alvoroçados. Despede, manda embora. Olha como que essa mulher fala. Nós não aguentamos mais, manda ela embora. Ele conversa com os discípulos e chama amorosamente a mulher e diz: mulher, vamos conversar. Vá para o texto de Marcos, referente ao mesmo assunto. Abra lá Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Vai ali no verso, a partir do verso 24. Acompanhe comigo a leitura do verso 27. Preste atenção nisso. É a mesma história, silosia, olhada por o mesmo olhar, mas ele diz assim: mas Jesus lhe disse, quando ela pede para que ele atenda: deixa primeiro. Olha como Jesus é bondoso. No texto de Mateus, ele está dizendo: eu não posso tirar dos meus filhos para dar a você. Olha o que Marcos escreve aqui, quando ele conversa com ela, ele fala assim: deixa primeiro, eu não me esqueci de você. Deixa primeiro que eu atenda a eles. Jesus está dizendo: a minha porta está aberta, mas deixa primeiro eu atendê-los. Depois eu atendo você. Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela está dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor pode me alimentar também. Oh, glória! Nós já estudamos aqui uma passagem daquela mulher que estava no poço, lembram disso? Jesus sai do seu caminho, dá uma volta que não era tão necessária para atravessar o terreno em que ele estava, e se encontra com uma mulher que estava no poço. Aqui Jesus vai até Tiro e Sidom, e encontra a mim, encontra você. Ele sai da terra dos judeus, ele sai daqueles de onde veio a salvação. Notem que não é essa mulher que vai até lá, é o nosso amado Senhor Jesus Cristo que vai até ela. Nós não sabemos o que ela fazia, nós não sabemos como era o seu dia a dia, mas nós sabemos
que ela ouvira falar de alguém que podia transformar a sua vida e a vida da sua filha. Ela queria se encontrar com este homem. Talvez ela tenha conversado com as suas vizinhas, talvez ela tenha conversado com os seus amigos, talvez ela tenha dito: eu já ouvi falar que tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue e gastou todo o seu dinheiro e não resolveu nada. Só quando ela encontrou com esse homem que foi resolvido. Talvez essa mulher não tivesse dinheiro algum para gastar com nada. Mas ela teve uma coisa que nós estudamos na Escola Bíblica Dominical desta manhã, sem a qual é impossível agradar a Deus. Essa mulher tinha fé. Em segundo lugar, esse texto, ao falar da adoração, nos ensina sobre a fé. Eu quero me encontrar com esse homem. Eu quero ser encontrado por ele. Ele saiu de onde ele estava. Ele veio para a minha terra. Eu quero ser achado por ele. Eu quero ser achado por ele, porque só nele pode existir a solução para a minha vida. Eu quero ser encontrado por ele, porque só ele pode transformar a minha vida. Eu quero ser encontrado por ele. Eu me lembro que eu devo buscá-lo de todo o meu coração, para então por ele ser achado. Sério, Senhor Jesus, o Senhor saiu de onde o Senhor estava, para vir à minha terra, a terra de Tiro e a terra de Sidom. Eu estou aqui. Tem misericórdia de mim. Ajuda-me. Socorre-me. Sou miserável. Mas eu sei que o Senhor pode transformar a minha vida. Essa mulher tinha uma fé que adorava. Essa mulher tinha uma fé inabalável. Essa mulher sabia que era imerecedora de qualquer coisa. Mas essa mulher sabia que em algum homem fluía graça. Essa mulher sabia que daquilo que não é a ela merecido, encontrado neste homem, ela podia ter a sua filha curada. Essa mulher reconhece a sua miserabilidade, essa mulher exerce a sua fé. Essa mulher, quando vai à igreja da Silva Jardim, ela vai para adorar. Ela não vai para fazer qualquer outra coisa. Ela vai para adorar. Porque é isso que o Senhor nosso Deus busca. Ela vai para adorar. Em terceiro e último lugar, esse maravilhoso texto nos